Vou deixar salvo esse exame aqui rapidamente. Depois eu vou postar no meu canal sobre o que seria então um exagero, né? O que seria então ultrapassar o limite da bebida. Bom, nós sabemos que nós podemos beber, né, tanto publicamente quanto socialmente, desde que a nossa intenção não seja que a outra pessoa caia, o fraco, né, que seria aquele que não bebe. Então, como a gente deve agir dessa forma? Nós devemos observar alguns princípios. Né? O primeiro princípio é o princípio da alegria. A Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem. Não é pecado você beber para se alegrar, porque a primeira coisa que o diabo quer atacar é o desfrute, o deleite das coisas, né? Mas isso não é pecado em si. Assim como o dinheiro, como bênção de Deus, não é pecado, mas como cobiça. Né? Cobiça é pecado. E o contexto do amor ao dinheiro é a cobiça. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que seria, então, né, o exagero? Seria ficar embriagado? Aí a gente tem que ver qual a definição de embriagado. Em algumas definições de embriagado, a pessoa que já está sob efeito do álcool já está embriagado, mas se nós tomarmos álcool em qualquer proporção, nós vamos ficar sob algum efeito dele, né? Então, o que seria considerável, o que seria exagero, né? O que seria então embriagar? Na verdade, no original ali ele fala sobre exagero, né? O exagero, se você lê no grego, você vai ver que o exagero é que é errado. Calvino comenta também dizendo que ele fala sobre o exagero. Então, não é se alegrar com a bebida, né? Mas seria, no caso, você ultrapassar alguns limites, vamos dizer, sociais. Eu vou te dizer, não que alguém ache estranho, mas, por exemplo, o amor ao próximo e o amor a Deus, né? Então, você deixa de honrar a Deus e deixa de amar o próximo. Você já começa a se tornar uma pessoa chata, você já começa a se tornar uma pessoa intrusiva, uma pessoa que incomoda os outros. Isso aí já é algo que deve ser um alarme para você parar de beber. Você está começando a ficar chato, está começando a incomodar o próximo, né? Porque o amor ao próximo deve ser mantido nessa experiência de bebida. O segundo ponto que deve ser observado é a fé. Você não tem mais confiança de fazer isso. Você perdeu a confiança ou você não tem a confiança para beber, então não faça. Esse é um princípio para você saber se está exagerando. Porque se você tem dúvida que está exagerando, já não faz mais. Será que eu estou exagerando? Já para. E o último princípio, né? Esse princípio é subjetivo, como a consciência também é subjetiva. E deve ser. Mas o último e mais importante princípio é que o homem espiritual julga todas as coisas. Então, ninguém a não ser o próprio indivíduo regenerado pode, e outros, né, também regenerados, podem dizer se ele está exagerando ou não. Uma pessoa com bom senso também pode te ajudar a perceber que você está exagerando. Então, esses três princípios, né, eles são, de certa forma, um muro para que a gente possa ter uma segurança em tanto usar bebida alcoólica quanto fazer outras coisas. Né? Agora eu falei especificamente da bebida alcoólica. Né? Agora eu vou falar sobre o tabaco e o fumo. O fumo é mais complexo ainda, porque ele é viciante. Então, ele fica no nosso organismo por 48 horas. Se eu fumei ontem, vou ficar mais 2 dias ainda sob efeito da nicotina. Tão forte é o efeito da nicotina no nosso organismo. Então, voltando lá, para deixar salvo aqui no canal. Então, você tem 48 horas sob efeito da nicotina, né?
isso não significa que você está viciado, né? Ela tá no seu sangue. Isso de acordo com a ciência, né? Claro. O que seria então errado? O vício. O vício é errado. O vício em qualquer coisa. Mas toda a nossa sociedade praticamente é viciada em açúcar. Açúcar, glicose e outras coisas, né? Então você percebe, nós não podemos deixar que algo nos domine, né? Nós podemos usufruir das coisas, mas não deixar que elas nos dominem. Então, se para você, aí vem o princípio do bom senso, se para você não consegue se abster daquilo, você precisa fumar a todo custo, então é errado. Você não pode mais fazer. Você deve cortar isso e não fazer. Se, no segundo ponto, então, se a sua fé não, se você não tem segurança, não deve fazer. E se a sua consciência te condena também, obviamente, não deve fazer, creio que nem vai fazer. Nem vai fazer. Agora, o último princípio, que é o mesmo que nós usamos na bebida. O homem espiritual julga todas as coisas, por ninguém julgado. Se você não consegue julgar quando você está exagerando no tabaco, então você nem nasceu de novo, porque você não é um homem espiritual. Então você sabe quando exagerou, você sabe quando está passando os limites. Então você não deve fazer. Então são princípios bem básicos, né? E são subjetivos. Eles são subjetivos. As pessoas elas querem uma lei. Eu creio que justamente por isso Deus não deixou leis mesmo, né? Para que você tenha um bom senso, para que você exerça os seus sentidos e sua liberdade cristã e saiba, né? Se algo te escraviza, você não faz. Se você tem a tendência a ficar bêbado e começar a exagerar na bebida, não beba. Se você não consegue largar o cigarro, se você tem muita ansiedade e usa ele como uma paliativo para a ansiedade, vá orar, mas não, mas é errado usar ele como paliativo para a ansiedade. Não se trata sobre ser errado ou não, se trata de deixar aquilo te dominar, né, e você ser escravizado por isso, né? Então, você pode usar, e a grande questão é que quem pode beber e quem pode fumar é aquele que não precisa fazer isso. Essa é a grande questão. Quem pode fazer é justamente aquele que não tem necessidade de fazer porque é livre, né? Aquele que sabe que pode, mas não tem necessidade de fazer. Agora vem o argumento da necessidade, que é o argumento que aqueles que querem proibir, eles usam esse argumento da necessidade contra quem quer usar. E isso aí é falta de entendimento da questão toda. Então, já que não é necessário nem beber, nem fumar para ser cristão, nem para fazer nada, então, logo, não beba nem fume. Porém, o cristão tem um propósito teleológico para fazer as coisas diferente de qualquer outro, né? Porque ele faz coisas para a glória de Deus. E aí vem a questão, né? Mas como uma pessoa vai glorificar a Deus fazendo essas coisas? Pelo simples fato de ter liberdade para fazê-las. E isso é uma coisa muito subjetiva e muito pessoal. Por isso que eu não me meto nesse assunto direto, né? Eu tenho falado nos últimos meses sobre isso, mas eu procuro evitar, porque uma pessoa pode fazer algo que a Bíblia não proíbe, mas que é mal visto pelos outros, por um motivo que só ela e Deus conhecem. E agora, como que você vai resolver isso, né? Se não tem como resolver, e nem deve, você não deve se meter nisso, né? Então, se é permitido, né? Se é lícito e a pessoa percebe que não há inconveniente em fazer, mas que há um mal
uma má perspectiva de fora, e se por essa má perspectiva de fora ela vê que ela pode estar simplesmente se inibindo por causa dos outros, isso é muito pessoal. Então ela resolve se desinibir e se libertar das amarras sociais dela, né? Daqueles olhares que a condenam, né? A condenariam e condenam outros. Por quê? Ela quer ser subversiva por qual motivo, né? Então, qual é o propósito dela fazer isso, né? Essa é a grande questão. Eu creio que, para a glória de Deus, ela pode fazer. E também, né, para ela entender como funciona a própria liberdade cristã, ela passa por esse tipo de experiência. Então, não existe outra resposta, né? A glória de Deus, ela é intrínseca. Se não for, então nós não temos mais o que fazer nessa terra. Se para a glória de Deus a pessoa não pode fazer algo, aí vem a questão dos riscos, que está no outro vídeo, né? Eu falei sobre os riscos e falei que os riscos em si, eles não são pecado, né? Pequenos riscos, né? A Bíblia, por exemplo, ela libera alimentação em geral. E na alimentação em geral, você tem bacon, você tem presunto, você tem salame, você tem várias coisas que fazem mal à saúde, podem fazer mal à saúde, né? E o açúcar, né? É um risco, é um pequeno risco que nós corremos. Outras coisas também, como anticoncepcionais e outras coisas que nós usamos, né? E nós não se condenamos, né? E nós nem procuramos condenar os outros por fazer essas coisas, refrigerante e outras coisas. Aí a pessoa vai dizer, mas um é alimento, o outro é para isso, o outro é para aquilo. Pois é, mas se eu faço algo para a glória de Deus, né? Ou para ser livre e com isso glorificar a Deus, então é pecado. Ou seja, é uma baita hipocrisia, ou seja, por uma libertação psicológica do indivíduo, ele não pode fazer, né? Mas digamos assim, os fins só justificam os meios se é para o benefício material, né? Mas se é para um benefício psicológico ou para que ele glorifique a Deus da forma dele, ele não pode, né? Mas por que você vai fazer? Simplesmente para glorificar a Deus pela liberdade de fazer isso e pelo prazer que isso me proporciona. Isso é escandaloso para as pessoas. Só que isso demonstra a hipocrisia das pessoas. A hipocrisia delas em relação a essas coisas, né? Então, por exemplo, assim, para elas é auto-justificado você comer bacon e presunto porque vai encher a sua barriga, né? Mas, e é auto-justificado para elas você usar anticoncepcional e tomar refrigerante. Anticoncepcional porque você vai ter um controle de natalidade, né? E é auto-justificável usar tecido sintético, né? Ou seja, porque são coisas práticas, né? São coisas práticas, então é auto-justificável, mas é prático uma pessoa se liberte da escravidão, do pecado, fora de um mandamento que a Bíblia que não existe na Bíblia, né? Que ela possa fazer algo, né? Que seja lícito para ela fazer algo e ela possa então fazer e perceber que é livre para fazer ou não aquilo, né? E glorificar a Deus por isso, mas no fim a glória de Deus não tem valor intrínseco para essas primeiras pessoas e nem a experiência de libertação dessa pessoa, né? De uma obsessão ou vício, enfim, que ela tem. Então você percebe que a nossa sociedade hoje é pragmática, ou seja, ela quer ver os resultados das coisas, mas essa própria experiência psicológica, ela é um fato e é algo básico. Se algo é proibido, então eu vou ter mais vontade de fazer. Se algo é pecado, então obviamente eu vou fazer. Agora, como a Bíblia não condena, o pecado é transgressão da lei na Bíblia, né? Então,
ela não tem nenhuma inibição com aquilo, né? Perderia a força totalmente o vício, né? Porque você acabou quebrando a força psicológica dele, que é a própria proibição, né? A própria proibição que a Bíblia não dá. Então é uma questão psicológica, é subjetiva, e nós devemos encarar assim. Acredito que é saudável essa posição, e não quer fazer, não faça nada, né? Quer fazer, não faça. Não acredita, não faça, né? Então vou deixar esse áudio salvo. Então, para recapitular, eu tenho aqui uma lista, né? Eu vou parar aqui, já vou voltar, com 37 motivos pelos quais você não deve proibir alguém de fazer algo, né? Ou ingerir tabaco ou fazer alguma coisa. Todas as drogas ilícitas nós não podemos fazer. Tá? Tudo que é ilícito, que a sociedade proíbe, que a lei dos homens proíbe, nós não devemos fazer. O que a Bíblia expressamente proíbe também não. Mas aquilo que a Bíblia não proíbe, nós não temos o direito de proibir. Nós não temos o direito de proibir. E nós não podemos deixar ser dominado por nada. Né? A Bíblia, por exemplo, não proíbe você, e também a lei, né, não proíbe você fumar cachimbo. Então, não tem problema. Mas há risco, existe um risco. Esse risco, ele é um risco que a Bíblia considera intolerável? Não. Ele é um risco que está na mesma categoria do presunto e de outras coisas que nós ingerimos. Então ele é um risco que nós consideramos tolerável. Agora a questão para que você vai fazer isso, né? Uma pessoa estando em um momento de ansiedade vai lá e fuma um cigarro. A ansiedade já é um pecado. Aí você vai dizer que o fumar já é outro, né? Vai ajudar ela um monte, né? Você vai ser, nossa, você vai estar ajudando ela demais, falando essa tremenda observação para ela que fumar é errado, né? Sendo que ela já está ansiosa, e daí tu fia mais uma lei nela, ela vai ficar bem da cabeça, certamente. Mas não funciona assim, não é assim que funciona. E então, vou deixar só esse áudio aqui.